Se você estivesse no leito de morte e não houvesse nenhuma esperança para você, você aceitaria o seu destino? Você se desesperaria? Você se revoltaria? Qual seria o seu sentimento? Você estaria satisfeito com a sua vida, a vida que você levou até o momento? Esses questionamentos assolam Ivan Illich no livro A Morte de Ivan Illich. Então, aqui o título é completamente autoexplicativo. É uma pequena novela de Tolstói que vai falar sobre a morte de Ivan Illich e sobre a vida dele também. Mas vai se concentrar realmente nesse momento da morte, da questão de quando ele percebe que ele vai morrer, que não tem jeito. Bom, na verdade, esse livro ele vai começar quando o Ivan Illich já vai ter morrido, e aí as pessoas que trabalham com ele, né, os homens que trabalham com ele no escritório, são todos funcionários públicos, ficam pensando em quem vai assumir o cargo do Ivan Illich, porque o Ivan Illich ele tinha um bom cargo no trabalho dele. E aí um de seus amigos vai até o velório do Ivan Illich, que acontece na própria casa do Ivan Illich, como acontecia antigamente. Ali ele tem uma conversa com a esposa, viúva, né, do Ivan Illich. Ele tem seus interesses por trás, mas ele conhece o Ivan Illich desde sua juventude. E então é que a gente começa a descobrir quem que era esse homem, o Ivan Illich. E o Ivan Illich foi um homem comum. Se não me engano, ele foi o filho do meio de 3 filhos. E ele, ao contrário dos irmãos, ele teve um certo sucesso na vida. E ele sempre foi bom nos estudos, ele teve seus momentos de diversão quando era jovem, mas ele era uma pessoa que sempre se importava com as aparências, ele sempre se importava com o que os outros estavam pensando, com o que estava na moda na época, e assim ele seguiria essa moda para ser um padrão, para se encaixar num padrão, e era importante para ele isso. Então ele viveu em prol disso. Quando ele conheceu sua esposa, ele também pensou, nossa, que divertida, uma situação agradável e é o que a sociedade espera de mim, então eu vou me casar. Mas a partir do momento que Ivan Illich começa a ter alguns conflitos na vida com as pessoas ao seu redor, ou quando elas começam a fazer algumas exigências que não necessariamente vão afetar o que ele mostra no exterior, ele se afasta, porque ele é uma pessoa que ele não gosta de problemas, ele não gosta de resolver problemas, e ele simplesmente quer a paz dele. Então ele vive essa vida que é seguir os padrões estabelecidos por outros, pela sociedade no geral, e quando se trata de resolver problemas mais profundos, ele fica na dele. Então ele vai se trancar no quarto e tudo mais. Com isso ele acaba não alimentando relações mais profundas. E é isso que ele vai começar a refletir aqui quando ele fica doente e no seu leito de morte. Esse livro é interessantíssimo, ele foi um livro publicado aí no fim do século XIX, e eu diria que essa é uma das minhas obras preferidas do autor, do Tolstói. Eu já li as grandes obras dele, Guerra e Paz, Ana Karenina, li vários contos, e agora eu finalmente li A Morte de Ivan Illich, e esse livro realmente ele me pegou de um jeito, porque ao observar a vida e a morte do Ivan Illich, a gente acaba pensando na nossa própria vida e pensando e se colocando no lugar dele. Tem até uma passagem muito interessante aqui nesse livro, que o narrador fala, quando a gente pensa sobre a morte, é sempre a morte do outro, não é o nosso momento ainda. Então a gente fica, tá bom, fulano morreu,
é a vida, né? E a gente segue. Mas é diferente quando a morte é com a gente. E então o Tolstói, ele proporciona essa reflexão. E aí a gente começa a pensar, eu estou vivendo a vida que eu gostaria de viver? Eu estou alimentando as relações que eu gostaria de alimentar? E quais são as minhas intenções ao alimentar as minhas relações com os outros? Porque aqui a gente tem o Ivan Illich, que ele alimentou as relações que trariam para ele algum benefício. Mas as relações que na verdade seriam as ideais para estarem com ele nesse momento da morte, não foram relações bem alimentadas, né? E o que eu precisaria fazer para morrer tranquila, para morrer sem ficar desesperada, para morrer assim, aceitando que eu fiz tudo que eu poderia ter feito e satisfeita com a minha vida. No fim, eu acho que é isso que esse livro acaba passando pra gente, essa reflexão. E é claro que no meio de tudo isso, o Tolstói vai criticar a sociedade russa da época, principalmente essa sociedade da classe média alta. É muito interessante porque quando ele vai fazer essa crítica, mesmo que tenha sido na Rússia e mais de 100 anos atrás, a gente consegue fazer uma relação com a atualidade. Tem um momento aqui que o Ivan Illich, ele conseguiu um aumento, ele vivia gastando mais dinheiro do que na verdade ele deveria gastar, para manter as aparências mesmo, e tem esse momento que ele faz a decoração da casa nova deles e tudo mais. E aí ele compra os móveis e ele faz assim com o maior amor essa decoração. Só que essa decoração, ela é tão uma cópia daquilo que ele não é, ele é tão uma cópia da parte da nobreza da Rússia, que o Tolstói fala assim, todos dessa mesma classe, né, dessa classe média alta, eles tinham a casa parecida, não havia nada de espetacular nessa casa, porque era tudo igual, porque era tudo uma tentativa de cópia de uma outra classe social. E aí, quantas vezes a gente não vê isso acontecendo aqui, tipo no Brasil, em 2026, sabe? Quanta gente você vê que, sei lá, tem uma coisa cara que na verdade não condiz exatamente com a sua posição, não posição social, mas assim, o seu financeiro mesmo, não condiz com o seu financeiro, então essa pessoa está se matando para pagar uma bolsa legal, um copo legal, e aí você pensa, por quê? Né? Por que a gente está se esforçando tanto para pagar por uma coisa que na verdade não tem muita importância, assim, sabe? Perto de outras coisas que deveriam ser importantes pra gente. Então eu achei interessante esse tipo de crítica. Mas assim, o que mais realmente me pegou nesse livro foi essa questão de como eu estou alimentando as minhas relações. Se eu morresse, se eu começasse a ficar doente agora e morresse em breve, sabe, eu estou satisfeita com o que eu tenho feito da minha vida, eu estou satisfeita com a forma como eu me porto fora de casa, eu estou satisfeita com a atenção que eu tenho dado aos meus amigos, aos meus familiares. É algo a se pensar. E se eu não estou satisfeita, que caminhos que eu devo tomar? Eu acho que é isso que esse livro acaba proporcionando pra gente. Claro que outra coisa que esse livro aqui, ele me faz refletir e me faz retomar alguns episódios que eu já vi na minha vida, é essa questão do doente. A pessoa que está doente, que fica debilitada, tem toda essa questão meio humilhante que você não consegue mais ser dono do seu próprio corpo, então você vai precisar de ajuda para ir ao banheiro, você vai precisar de alguém sempre ali te assistindo. E as pessoas à sua volta, elas vão ter a paciência para lidar com você nesse estado? Aqui
a família do Ivan Ilitch não teve essa paciência. O único que teve essa paciência foi um servo dele, e ele fala assim, o Gerasim, né? Ele fala: mas é assim mesmo, porque todos nós vamos morrer, então eu tô aqui fazendo esse ato, porque eu sei que em algum momento será a minha vez. Ele fala uma coisa nesse sentido, né? Então, assim, nós somos pacientes com aqueles que estão precisando de ajuda, porque às vezes a gente não é exatamente muito paciente, né? Será que a gente tá se portando mais como o Gerasim, ou como a família do Ivan Ilitch, ou como algo ali entre, né? Essas duas opções. Às vezes como a família do Ivan Ilitch, às vezes como o Gerasim. E se fosse a gente nessa situação, como que a gente lidaria com essa perda de controle e com essa questão que você vai ter que engolir o seu orgulho e se tornar humilde para poder pedir por ajuda e tudo mais. E aqui outra coisa que é interessante, que eu meio que já falei, mas realmente é a aceitação da morte por parte do Ivan Ilitch, como que foi esse processo para ele. Eu não vou discorrer muito porque é um livro curto. Esse livro aqui, ele é de bolsa, ele é pequenininho, e ele tem muita ilustração na minha edição. E assim, deixa eu pegar aqui. Ele começa os capítulos assim. E tem algumas ilustrações. E boa parte, tem uma parte desse livro aqui que são textos de apoio. Eu vou falar para vocês que eu não li os textos de apoio, então eu não posso opinar sobre esses textos. Mas aqui o livro termina aqui, ó. Então isso tudo é texto de apoio e isso aqui é o livro. Então é um livro curto, mas que propõe reflexões que realmente são necessárias para a gente fazer, para a gente sentar, pensar, refletir, meditar e tomar atitudes. É um livro que, depois de ter tantos pensamentos, propor tantos pensamentos para você, você vai agir, você vai fazer alguma coisa, porque assim, nós nunca estamos satisfeitos com a vida como estamos levando, né? É assim, pelo menos a maior parte de nós, eu acredito. Então, eu acho que é um livro bom pra gente lembrar que a gente tem que voltar nos trilhos do que a gente quer na vida, sabe? Porque assim, às vezes a gente tem esses momentos, poxa, pensa aí num objetivo e aí você vai atrás desse objetivo, você vai fazer tudo para alcançar esse objetivo, mas aí tem vezes que você acaba esquecendo, você sai um pouco desse caminho e esse livro, ele é uma boa forma de lembrar você de voltar para esse caminho, sabe? E é aquela coisa também, né? Assim, é uma coisa meio deprimente, mas ninguém vai se importar tanto com você como você mesmo. Então, existem coisas na vida que você tem que fazer por você. Ninguém vai pegar na sua mão e fazer por você. Nem as pessoas que amam você, sabe? Então, esse livro realmente é um livro forte. Ele é curto, ele é forte. E ele é muito bom. Eu diria que é uma das melhores leituras que eu já fiz nos últimos tempos, se não na vida. E então fica aqui essa recomendação. Eu não sei se essa impressão de leitura, vou chamar de impressão de leitura mesmo, tá fazendo algum sentido, porque eu comecei a jogar um monte de coisa aqui, mas é isso. E se vocês já leram, como que foi essa leitura para vocês? E se vocês têm vontade de ler, peguem aí, porque realmente vale a pena. E eu vou ficando por aqui. Obrigada por assistir a esse vídeo e tchau, tchau.